Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 19 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o livro dos Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 24a. Vai, e com essa força que tens, livra os israelitas. Hoje meditamos sobre o chamado de Gedeão, um grande libertador, chefe, juiz do povo de Israel, oprimido pelos madianitas. As traições da aliança têm sempre como consequência a escravidão, mas Deus não se cansa de enviar libertadores em cujo coração coloca a sua força. Como sempre, a pessoa chamada se sente um nada. Minha família é a mais humilde de Manassés, e eu sou o último na casa do meu pai. Mas Deus, mais uma vez, escolhe os últimos, os que são nada, para fazer as suas obras grandiosas. Do livro dos Juízes. Naqueles dias veio então o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho que havia em Efra, e pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava sacudindo e limpando o trigo na eira para o esconder dos madianitas, quando o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: "O Senhor está contigo, valente guerreiro." Gedeão respondeu: "Se o Senhor está conosco, peço-te, Senhor, que me digas por que nos aconteceu tudo isto. Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas." Então o Senhor voltou-se para ele e disse: "Vai, e com esta força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio." Gedeão replicou-lhe: "Dize-me, te peço, meu Senhor, como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés, e eu sou o último na casa de meu pai." O Senhor lhe respondeu: "Eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fosse um só homem." E Gedeão prosseguiu: "Se achei graça diante de ti, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Não te afastes daqui até que eu volte com uma oferenda para te apresentar." E o Senhor respondeu: "Ficarei aqui até voltares." Gedeão retirou-se, preparou um cabrito com uma medida de farinha, fez pães ázimos, pôs a carne num cesto e o caldo numa vasilha, levou tudo para debaixo do carvalho e lhe apresentou. O anjo do Senhor lhe disse: "Toma a carne e os pães ázimos, coloca-os sobre esta pedra e derrama por cima o caldo." E Gedeão assim fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Levantou-se então o fogo da pedra e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Percebendo que era o anjo do Senhor, Gedeão exclamou: "Ai de mim, Senhor Deus, porque eu vi o anjo do Senhor face a face." Mas o Senhor lhe disse: "A paz esteja contigo, não tenhas medo, não morrerás." Então Gedeão construiu ali mesmo o altar ao Senhor e o chamou: "O Senhor é a paz." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje a palavra de Deus nos propõe um episódio curioso e estimulante que precisamos analisar com atenção. Antes de mais nada, precisa explicar que Gedeão faz parte do grupo dos juízes, cujo título juiz, nesse contexto, significa libertador, herói que resgata o povo oprimido. São os primeiros anos na terra prometida. O povo sofria a escravidão que os filisteus lhe impunham,
pela sua própria desobediência a Deus, pelas enésimas traições da aliança. O povo de Israel desobedecia e saía da proteção de Deus, padecendo todas as consequências disso. Gedeão está trabalhando, triste e desanimado no seu quintal, quando lhe aparece o anjo do Senhor, o próprio Deus. Ele não faz outra coisa além de desabafar. O Senhor nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas. Precisamos observar bem estas palavras, porque Deus não lhe responde consolando-o, mas dando uma ordem inesperada e forte. Vai e com esta força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Que força é essa, que parece mais um desabafo? O que tem atrás desta lamentação? Precisamos olhar com profundidade. Gedeão é uma pessoa inteligente, sabe esconder o trigo para que os inimigos não roubem, sabe prover e se organizar, é esperto. Ainda mais sabe colocar a situação diante de Deus. Gedeão não se resigna, não renuncia ao sonho da aliança, sente falta de Deus. É capaz de lembrar os tempos antigos, os gloriosos tempos da aliança com Deus e da libertação do Egito. Sofre muito, não tanto porque lhe roubam o trigo, mas porque Deus não está mais perto do seu povo como antigamente. Até então, nem suspeita que é o próprio Deus que está à sua frente. Gedeão é forte, não deixa passar em cima dele o rolo compressor da história, não se deixa esmagar pelos acontecimentos, não se entrega nem se arrasta igual uma lesma. É um homem de opinião. Não se deixa dominar pelos maus pensamentos, nem se resigna à situação, mas é capaz de confrontar esta situação atual com a situação gloriosa da libertação do Egito. Gedeão é uma pessoa que pensa, que raciocina, que sofre, e este seu sofrimento se torna a sua força. E por isso Deus lhe ordena: vá e com esta força liberta o meu povo. Há pouco tempo refletimos sobre a virtude da fortaleza e explicamos que essa virtude surge quando saímos do nosso comodismo e abraçamos o sofrimento do treino, quando escolhemos a luta da formação, a luta da caminhada. Não há outra nascente da fortaleza a não ser o sofrimento. Para os missionários e para todos, sempre repetimos que a pastoral nasce de 4 passos. O primeiro é sofrer. O segundo é rezar. O terceiro é pensar. E o quarto é agir. Quem não sofre pela situação que o cerca, nunca conseguirá dar um passo. Gedeão sofre e coloca o seu sofrimento diante de Deus, mesmo se não entende logo que se trata de Deus. A verdade é que Gedeão desabafa com Deus. Irmãos, devemos colocar bem na nossa cabeça que o pastor que não sofre pela doença de suas ovelhas nunca conseguirá ser um verdadeiro pastor, um salvador, um libertador. Se nem enxerga a escravidão, se não fica chocado e sentido, indignado pelo sofrimento do povo, como poderá libertar esse povo? Sua força nasce de uma santa e profunda revolta. Não pode ser assim. O Haiti não pode ser assim. A Cracolândia não pode ser assim. A fé na Itália não pode desaparecer, dominada e submersa pelas ondas do hedonismo das ideologias. Quem não se revolta santamente contra o mal se torna conivente com o mal. Vai e com esta força liberta o meu povo.
Sem força, sem reação, sem santa indignação, você não liberta ninguém. A força consiste em se perguntar: por que, Senhor, está nos acontecendo isso? Como podemos sair deste poço escuro? O primeiro passo da libertação é querer ser libertados. Nada mais difícil do que libertar um escravo que gosta de se afundar na sua escravidão. Nada mais difícil do que fazer sair um porco do seu lodo. Quem jaz no lodo do fundo do poço, anestesiado, nunca se tornará um libertador. Precisamos ser como Gedeão, sentir santa revolta pela situação que nos oprime e, sobretudo, que oprime o nosso povo. Não é possível se distrair com as redes sociais quando tem um irmão que morre à nossa frente. O sofrimento é o primeiro passo de qualquer pastoral. Madre Teresa ficou chocada pela pobreza de Calcutá e nasceu a sua belíssima história. São Damião de Molokai ficou chocado pelo abandono dos leprosos na ilha de Molokai e decidiu entregar a sua vida a eles. E assim também fez Mariana de Molokai. São João Paulo II ficou chocado pela perca da fé da Europa e dos países do assim chamado Primeiro Mundo e lançou a nova evangelização que tanto fala ao coração de todos. Quem se acostuma ao mal que o cerca nunca será profeta. Uma forte, santa e sofrida revolta contra o mal é o primeiro passo para vivermos uma vida profética e significativa. São os santos que mudam o mundo, com seu agudo sofrimento, sua inabalável fé em um Deus que liberta, sua viva inteligência e sua extraordinária força em aplicar a missão que Deus lhes confia. O próprio Deus não promete a Gedeão que exterminará os inimigos enquanto ele dorme, mas lhe disse: estarei contigo e derrotarás os madianitas como se fosse um só homem. Os inimigos são como se fosse o homem só, mas com este homem precisa lutar com braveza, e mesmo que seja um homem só, é necessário gastar todas as próprias energias para derrubá-lo. Precisa utilizar os próprios músculos, a própria inteligência, precisa se arriscar. Deus multiplica o pouco que lhe damos, não o nada da nossa preguiça. Nessa tela, você pode ver uma imagem que já mostramos, falando da fortaleza, mas agora você pode aplicá-la ao seu trabalho pastoral. Deus diz: vai e com essa força liberta o teu povo. Mas olha um pouco o que acontece quando o pastor não é forte, quando o profeta não é forte. Ele tenta construir, mas tudo cai em cima de sua cabeça. Se ele não tiver fibra, coragem, santa decisão, nada de bom construirá. As vigas e os pilares dessa casa cederão e não sustentarão a construção. Assim é a nossa vida quando não temos virtude da fortaleza. Assim é a nossa fraternidade de evangelização se não construirmos bem. Às vezes construímos sim, mas construímos mal e seria melhor que não fizéssemos, porque uma casa mal construída pode cair em cima de quem a habita e matar muita gente. Precisa prestar muita atenção em como edificamos, porque as pessoas confiam nas estruturas que criamos, como as crianças confiam nos pais. Porém, se forem mal construídas, se tornam armadilhas que matam. Matam o coração de quem se converte, de quem entra na casa de Deus, e essa lhe cai em cima. O mesmo acontece se nós não nos preocupamos com o terreno onde estamos construindo.
se não colocarmos estacas seguras, se não construirmos em terra firme, então acontecerá que o nosso edifício pastoral será condenado como este prédio que vemos na tela. Se eu sou um terreno movediço, se eu for um pilar frágil, uma viga frágil, então posso provocar muitas mortes, ao invés que muitas vidas. Gato escaldado tem medo de água fria. Assim acontece quando uma pessoa ingressa em um grupo de evangelização ou numa casa de acolhida e faz uma experiência triste. Nunca mais entrará em grupo nenhum, e talvez também na igreja. Nessa altura, pode ser que alguém nobremente diga: bom, melhor é eu me retirar do que alguém morrer por minha causa. Essa é uma humildade dissimulada e sorrateira, mentirosa e preguiçosa. É o discurso do servo mau e preguiçoso que enterra o talento pelo medo de perdê-lo. Mas a condenação de Deus virá do mesmo jeito. O que é melhor mesmo é se corrigir e aprender a fazer bem a missão que Deus me confiou. No lugar de nos deprimir ou assustar, melhor é trabalhar sobre nós mesmos para adquirir a virtude da fortaleza e trabalhar fora de nós para edificar sobre a rocha e construir casas firmes. Sem fortaleza, sem firmeza, nada de bom construiremos. Desmoronaremos nós e todos os que nos seguem. Sempre devemos pensar em como Jesus vive a palavra. Jesus diz: o zelo pela tua casa me devora. Olhando para Jesus, os apóstolos se lembram da frase da Bíblia: o zelo pela tua casa me devora. Ele pega um chicote, expulsa todo mundo do templo, faz limpeza e restitui ao templo a beleza de uma casa de oração. Nós devemos fazer o mesmo, depois de ter explicado com paciência como deve ficar a casa de Deus. Precisamos amarrar bem tudo o que fazemos e construímos. A casa se constrói com cimento e ferro, não com cola e superbonder. Nesse sentido, precisa avaliar bem o conceito de cativação e devagar substituí-lo com um conceito de conscientização. Repetimos, é perigoso criar uma estrutura, construir uma casa sem nenhuma segurança e solidez e chamar pessoas para morar dentro. A casa desabará em cima das pessoas convidadas e as matará. Melhor seria não ter construído casa nenhuma e não ter convidado ninguém. Por que deveríamos admitir que nossas equipes de evangelização sejam uma sucata ambulante, caindo aos pedaços e perdendo peças pelo caminho? A seriedade e a fortaleza são as bases da evangelização. Não existe evangelização sem seriedade. Precisamos construir isso no coração de cada membro que se dispõe a ser pastor ou pequeno pastor. Jesus sabia bem o que fazia. Era um homem de palavra, sério e respeitado. Seu discurso não era sim e não, mas somente sim. São Paulo não dava soco no ar e sabia o que devia ser feito. Então, por que devemos permitir que as nossas fraternidades sejam carros caindo aos pedaços? Que as nossas casas de acolhida percam as rodas pelo caminho? Quanto estamos longe da Bíblia que diz: o zelo pela tua casa me devora. Não considerei sono os meus olhos, nem repouso as minhas pálpebras, até que encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó, diz Davi. Em Isaías, o fiel repete: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto sua justiça não despontar como a aurora e sua salvação não brilhar como lâmpada. Isaías 62:1. Olha que bonito.
Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto sua justiça não despontar como a aurora e sua salvação não brilhar como uma lâmpada. Hoje Deus nos alcançou com uma mensagem bem surpreendente e forte. Vamos ler de novo o trecho que contém essa verdade. Naqueles dias veio então o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho que havia em Efra, e pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava sacudindo e limpando o trigo na eira para o esconder dos madianitas, quando o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: Se o Senhor está conosco, peço-te, Senhor, que me digas por que nos aconteceu tudo isto. Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor nos tirou do Egito. Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas. Então o Senhor voltou-se para ele e disse: Vai, e com esta força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio. Gedeão replicou-lhe: Dize-me, te peço, meu Senhor, como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés, e eu sou o último na casa de meu pai. O Senhor lhe respondeu: Eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fosse um só homem. E Gedeão prosseguiu: Se achei graça diante de ti, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Não te afastes daqui até que eu volte com uma oferenda para te apresentar. E o Senhor respondeu: Ficarei aqui até voltares. Gedeão retirou-se, preparou um cabrito com uma medida de farinha, fez pães ázimos, pôs a carne num cesto e o caldo numa vasilha, levou tudo para debaixo do carvalho e lhe apresentou. O anjo do Senhor lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos, coloca-os sobre esta pedra e derrama por cima o caldo. E Gedeão assim fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Levantou-se então o fogo da pedra e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Percebendo que era o anjo do Senhor, Gedeão exclamou: Ai de mim, Senhor Deus, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: A paz esteja contigo, não tenhas medo, não morrerás. Então Gedeão construiu ali mesmo o altar ao Senhor e o chamou: O Senhor é a paz. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais atingem nossa alma.
vamos dedicar 1 minuto para pensar bem no nosso propósito. Existe algo que move a nossa santa revolta e nos impulsiona a libertar os nossos irmãos escravos do pecado? Vamos parar mais 1 minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito. Senhor, por que sofremos isso? Paz e alegria a todos. Vai e com esta força liberta o meu povo. Paz e alegria a todos. Decidido estou a buscar-te mais e mais. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Não me cansarei, nada me impedirá. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Sei que os teus olhos estão sobre mim. Sou alvo de tuas bênçãos, Senhor. A tua luz ilumina meu ser. Tua destra é o que me sustenta. Eu me rendo a ti, Senhor. Prevaleça a tua vontade. A tua graça me basta pra viver. Quero transbordar do teu Espírito. Decidido estou a buscar-te mais e mais. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Não me cansarei, nada me impedirá. Eis-me aqui, Senhor, usa-me.